Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é triglicerídeos e colesterol altos. Uma alimentação saudável é capaz de normalizar essas taxas? Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no triglicerídeos e colesterol. Aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeos e colesterol sem deixar de comer o que gosta, em 7 semanas. E se esse tipo de assunto te interessa, já segue meu perfil e deixa um like para você ter acesso a conteúdos como este que vão te ajudar nessa jornada. E primeiro, eu quero esclarecer que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. O triglicerídeos, ele é a reserva energética do nosso corpo. E o colesterol é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do organismo. Eu sempre escuto, né, das minhas alunas, dos meus pacientes que estão com triglicerídeos e colesterol aumentados, que gostariam de ter uma alimentação saudável para manter as suas taxas normalizadas e se despreocupar com a sua saúde, né? E eu não sei se você também tem essa intenção, se a sua busca aqui nesse perfil é essa, né? De você buscar ter uma alimentação mais saudável para te manter, né, com saúde. Então, o que às vezes a gente não tem essa noção, né? E também não culpo vocês, tá? O quanto é amplo, né, o significado de alimentação saudável. Esse termo que é utilizado por muitas pessoas, né? E sem essa noção do que quer dizer, né? Do que significa tudo isso. Então, se você também quer, almeja, né, ter uma alimentação saudável para se manter com saúde e normalizar as suas taxas de triglicerídeos e colesterol, sem deixar de comer o que gosta, em 7 semanas, nesse curto espaço de tempo, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como é possível isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao conteúdo. Então, alimentação saudável, né? O que quer dizer esse termo, esse conceito, né? Ele quer dizer, ele é o mesmo, tem o mesmo significado de uma dieta equilibrada ou balanceada, né? O que isso resume, né? Vou dizer para vocês que ela é adequada para você. Caso você tenha um problema de saúde, ela tem que atender o seu problema de saúde, ela tem que te ajudar a melhorar, a sair desse problema de saúde. Se você é idoso, ela tem que atender às suas necessidades, né? Como um idoso. É diferente de uma criança, de um adulto. Então, a idade que você tem, essa alimentação balanceada, ela tem que estar enquadrada aí. Então, se você é uma mulher, também tem nutrientes específicos, tem fases diferentes da mulher, né? No climatério, amamentando, na menopausa, que são diferentes, que têm prioridades, né? Que têm nutrientes que são específicos para esse momento. Né? Se você é um homem, se você tem a intenção de perder peso ou ganhar peso, se você tem uma intenção de ganhar massa magra. Então, uma alimentação equilibrada, balanceada, ela precisa atender todos esses critérios. E, em especial, manter as taxas, não só de triglicerídeo e colesterol, mas de todas as taxas, né, na nossa corrente sanguínea normalizadas,
né? Tendo todos os nutrientes que são essenciais para o funcionamento normal do nosso organismo. Então, balanceada, equilibrada, uma alimentação saudável precisa ser adaptada e individualizada para cada pessoa, ok? Acho que deu para ter uma noção quanto é amplo esse termo e esse conceito, né? Então, ela se resume em 3 princípios. 3 princípios básicos. Para me atender, para me conseguir ter uma alimentação balanceada, eu tenho que atender esses 3 princípios. Então, vamos lá para o primeiro. Qual é esse primeiro princípio? O da variedade. Então, como que é isso, né? Esse princípio, ele é importante, né? A gente atende as pessoas colocando diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos de alimentos, né? Nós temos vários nutrientes e cada alimento, de acordo com o nutriente que ele tem em maior quantidade, ele é classificado como um tipo de alimento. Então, eu tenho aí nos meus feeds aí passado, nas minhas lives, essa caracterização, essa diferenciação de tipos de alimentos. Então, para ela ter uma variedade, ela tem que ter diferentes tipos de alimentos, né? Que forneçam todos os nutrientes, né, necessários para que o organismo se mantenha saudável e consiga fazer todos as cascatas, o metabolismo, né, todas as funções que esses nutrientes exercem no nosso organismo, né? Então, diferentes nutrientes, eles vão estar atendendo essas necessidades do nosso organismo. Então, um outro ponto que a gente precisa chamar a atenção nessa variedade é as cores, né? Então, quanto mais colorida é a alimentação, mais nutrientes diferentes nós temos. Então, nós podemos atender todas essas recomendações que são para minha individualidade, né? Então, eu preciso ter mais cores. Quanto mais colorida, mais atrativa aos olhos. Também ajuda, nos aguça a saborear, a experimentar, porque a gente vê e se interessa, porque está colorido, é atrativo, né? Então, eu preciso de ter uma gama de nutrientes. Então, quanto mais variada, quanto mais colorida é a minha alimentação, mais nutrientes, diferentes nutrientes eu tenho. E aí eu vou conseguir fazer com que todas essas funções elas ocorram, né? Executem, né, no nosso organismo de uma forma correta, de uma forma que traga saúde para o meu organismo, tá? Então, o primeiro princípio, ele é essencial, que é a variedade. Quando a gente fala de variedade, a gente também traz qualidade à alimentação, né? Então, aí a gente tem uma melhora em todo esse quadro, né? Que está aí desarranjado, desajustado, desregulado, que é o triglicerídeo e o colesterol, são as gorduras presentes na corrente sanguínea. O segundo princípio é o princípio da adequação. Então, o que é isso? Estar adequado. Eu já antecipei aí um pouquinho. Então, o que é estar adequado? Não deve nem comer a mais e nem a menos que o organismo necessita, que o nosso organismo precisa. Um excesso vai trazer uma consequência, mas a carência também, né? Então, nós temos, por exemplo, hipovitaminoses, que é exatamente pela carência de uma determinada vitamina. Então, se eu não como alimentos que são ricos em uma vitamina X, por exemplo, uma vitamina A, então eu posso ter a hipovitaminose dessa vitamina, tá? Quando ela está abaixo, eu não tenho alimentos que tragam a vitamina para o meu organismo. Se eu tenho um excesso, eu também posso ter
outro problema. E aí, por exemplo, dos macronutrientes. Se eu tenho um excesso de carboidrato, o que pode acontecer? O aumento da taxa de triglicerídeo e colesterol, tá? Então, eu preciso comer de tudo um pouco, mas é importante, né, que eu faça essa adequação, que eu fique atento à quantidade, tá? Para que eu possa não ter um excesso e nem uma carência. Então, ela é recomendada por faixa etária, por sexo, né? Ah, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo mensurar isso, né? Quantificar. O que eu faço? Né? Um profissional, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, não. O nutricionista é o especialista capaz de adequar essa necessidade para você, tá? Por isso que eu estou aqui te orientando. Então, não é simples, por exemplo, fazer uma dieta, né? Uma dietinha. Não existe isso. Uma dietinha que eu reproduza ela e atenda todo mundo. Não tem como, porque nós somos indivíduos com necessidades individualizadas, próprias de cada um, tá? Então eu preciso ajustar para que ela não tenha o excesso e nem a carência, tá? Então ela vai ser adequada para você. E qual é o terceiro princípio? O princípio do equilíbrio. O que é estar equilibrado, né? É a harmonia entre a qualidade e a quantidade. Então, eu faço aí uma harmonia, como nas músicas, né? Eu preciso de ter, eu tenho as notas musicais, né? E aí eu tenho a melodia, eu faço a música. Se eu tiver somente as notas musicais, eu tenho música? Não, não tem como. Eu preciso de ter a melodia. Então, as duas juntas fazem música. Então, a harmonia é exatamente isso. A quantidade com a qualidade, trazendo uma harmonia, uma adequação para você, né? Olha que legal. É exatamente dessa forma. E quando a gente não tem essa harmonia, a gente sai com uma música que não fica boa aos olhos, né? Fica difícil de ouvir, fica difícil para o organismo digerir, fica difícil para o organismo se adaptar, né? Então, é exatamente dessa forma que acontece na alimentação. Então, nós podemos comer de tudo. É essencial que a gente coma de tudo. Também o que gosta, tá? Então, é possível inserir e manter um hábito daquilo que você gosta, desde que você mantenha quantidade e qualidade em harmonia, em equilíbrio, tá? Então, uma refeição, a gente deve sempre buscar isso na refeição para que a gente tenha sucesso nessa normalização das taxas de triglicerídeo e colesterol. E quando a gente tem essa harmonia entre a qualidade e a quantidade, né, nós chamamos isso de densidade calórica. Então, um alimento que tem uma densidade calórica que vai trazer para mim qualidade à minha alimentação. Então, existem alimentos, por exemplo, que não traz nenhum nutriente, somente calorias. Nós chamamos os alimentos que trazem calorias vazias, né? Não tem nenhum nutriente a mais, somente energia, né? Então ele tem uma baixa densidade calórica. Quando um alimento ele é rico em nutrientes, né? E traz para mim qualidade, ele tem uma alta densidade calórica. Então, ele é um alimento bom, ele traz para mim qualidade à minha alimentação, ele traz para mim saúde. Então, é uma definição que a gente também vai aprendendo, tá? Então, estou aí para a gente estar esclarecendo essas coisas para vocês. Então, eu queria que vocês deixassem aqui, comente aqui embaixo comigo, né, para mim, que aí depois eu vou estar olhando esses comentários, né, vou estar conversando com vocês, dando um feedback, né? Se você acha que tendo uma alimentação saudável, você consegue manter normalizadas suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, deixa aqui para mim no comentário. Então, se você acha que sim, né, coloca um like, né, um dedinho para cima. Se você acha que não, coloca um para baixo, que a gente vai estar
direcionando. Mas eu vou chegar até o final dessa live com essa conclusão, com essa solução para você. Então, fica aqui, hein? Não perca. Então, vou voltar à pergunta. Você acha que tendo uma alimentação saudável, você consegue normalizar as suas taxas de triglicerídeos e colesterol? Dificilmente. Por quê? Voltando aqui. Fiz a pergunta no meu script 1 e fiz outra, né? Então, vou voltar aqui. Apaga. Erro aí. Desculpa. Então, vou voltar, vou fazer aqui, vou fazer a pergunta que eu fiz para vocês entenderem direitinho. Você acha que tendo uma alimentação saudável, você terá problemas com triglicerídeos e colesterol? Você terá essas taxas aumentadas na sua corrente sanguínea? Né? Então, se você tem uma alimentação saudável, você vai ter problemas de triglicerídeos e colesterol? Dificilmente. Tá? Então, por quê que dificilmente você vai ter esses problemas? Porque uma alimentação saudável, ela vai atender às suas necessidades nutricionais. Ela vai ser adequada para você. E quando ela é adequada para você, nós não temos excessos e nem carências. E aí o nosso organismo funciona de uma forma correta e aí as suas taxas vão se manter normais. Não só a de triglicerídeo, a de colesterol, mas a de glicose, né? Os seus hormônios, porque eles são produzidos no nosso organismo através desses nutrientes, tudo vai estar ajustado, tudo vai estar alinhado, tudo vai estar funcionando normalmente. Então, a sua taxa de triglicerídeo e colesterol, mantendo uma alimentação saudável, ela vai se manter, sim, normalizada. Então, tá aí um achado, tá? Então, as pessoas que pensam dessa forma, eu quero normalizar minhas taxas de triglicerídeo e colesterol para me alcançar uma alimentação saudável. Está correto? Sim, né? Porque dessa forma você vai fazer o que é adequado para você, né? Como um sapato que encaixa perfeitamente ao pé. Então, se eu coloco uma adequação, né? Se eu coloco um sapato que é maior, ele machuca o pé, a gente não consegue andar direito, né? Então, ele vai ter um excesso, vai estar sobrando ali, né? Se eu coloco um sapato menor do que o meu pé, eu mal consigo sair do lugar, eu vou ter uma carência. Tá faltando, né? Faltando sapato para o meu pé. Então, está abaixo, então eu vou ter um problema aí também, tá? Então, se você pensa em normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta, em 7 semanas, né? Com esse intuito de alcançar uma alimentação saudável para manter sua saúde, para manter o seu organismo funcionando corretamente, você está certíssimo. Está tudo ok. É esse mesmo pensamento que você deve direcionar, que você deve ter, tá? Então, os princípios da alimentação saudável, ele é um passo a passo para que você possa alcançar esse objetivo, para que você possa seguir e normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, né? Então, como colocar em prática? Como fazer isso? Vamos lá? Então, vamos à parte prática da coisa, né? Então, vamos começar pelo primeiro princípio, o da variedade. O que eu preciso fazer para que eu possa estar aplicando esse princípio para normalizar as minhas taxas? Vou beber água aqui, gente, porque a garganta já está. Então, o princípio da variedade, o que eu faço para me ajudar a normalizar as taxas? Eu preciso aumentar o consumo dos alimentos ricos em fibras, vitaminas e sais minerais. Então, esse é o ponto. Para me ter variedade, eu preciso inserir alimentos reguladores.
vegetais, verduras, alimentos integrais, para que possa trazer para mim todos esses nutrientes, esses sais minerais, as fibras, para o meu organismo funcionar corretamente. Então, variando as cores, gente. Lembra que eu falei das cores? Então, quando você for pensar na sua refeição, traga para ela cores, porque aí você vai estar trazendo nutrientes diferentes para o seu organismo funcionar bem, tá? Então, em cada dia, tenta inserir, ou em cada refeição, cores diferentes. Se eu, no meu almoço, eu utilizei, por exemplo, uma couve, que é verde escuro, né? Então, no meu jantar, eu posso utilizar um outro alimento, por exemplo, uma laranja, uma cenoura, né, uma abóbora. Então, são nutrientes diferentes, tá? Eu também posso utilizar na mesma refeição, utilizar a abóbora e a couve. Então, tive 2 nutrientes. Isso, pelo menos, em cada refeição vai te ajudar muito, tá? Então, para você manter as suas taxas normalizadas, pelo menos 2 nutrientes em cada refeição. Pensa em cada refeição, em cada dia. Então, é só programar, e às vezes, por exemplo, as compras, tudo, tentar observar essas coisas. O segundo, que é o princípio da adequação. Como que eu posso fazer, né? Já que o nutricionista consegue fazer isso, né? Ele é um profissional que faz. Mas eu em casa, o que eu preciso fazer para tentar adequar, para chegar uma quantidade aproximada, pelo menos, né? Para que não tenha um excesso, para que não tenha uma carência. O que eu preciso fazer? Evitar alimentação monótona, que tenha um nutriente só. Por exemplo, o carboidrato, né? Tudo é só carboidrato, tudo é massa, né? Então, eu preciso estar inserindo proteína nas minhas refeições. O que é proteína? Ovo, carne, leite e derivados do leite branco, tá? Então, eu posso inserir proteína na minha alimentação, nas minhas refeições. O recomendado é de pelo menos, no mínimo, 0,8 gramas de proteína quilograma de peso. Eu costumo trabalhar com 1 grama, tá? Então, eu tenho que ter proteína nas minhas refeições. O meu almoço e o jantar tem que ter um ovo, tem que ter uma carne, tem que ter uma fonte proteica, tá? Se você é vegano, né, não consome carne, pode utilizar também de proteínas vegetais, oleaginosas, leguminosas, tá? Para que você possa chegar a essa concentração. Proteína de soja, leite de soja, outros leites também de amêndoas, por exemplo, para atingir esse limite. Então, eu não vou ter somente um nutriente, o carboidrato, eu vou inserir a proteína. E preciso usar gorduras boas, tá? Então, no seu dia a dia, insira gorduras boas na sua alimentação. Onde eu encontro gorduras boas? No coco, no abacate, nas oleaginosas, nas castanhas, amêndoas, nozes, amendoim, tá? Então, o azeite extra virgem. Então, nesses alimentos, eu tenho gordura boa. Então, coloque fontes de gordura boa na sua alimentação. Varie, não fique somente com um nutriente, né? Ela deve ser variada, não só nas cores, mas também nos macronutrientes. Eu preciso de ter todos, né? Evitando a monotonia. O terceiro, né? O terceiro princípio, o do equilíbrio. E aí eu preciso observar cada refeição. Eu já adiantei um pouquinho aí na adequação. O que eu preciso para dar equilíbrio? Não ter somente um nutriente. Eu preciso de ter todos os nutrientes, principalmente no almoço e no jantar. Eu preciso de ter fonte de vitaminas e sais minerais, eu preciso de ter uma fonte proteica, eu preciso de ter uma gordura boa, eu preciso de ter carboidrato, para que meu organismo funcione. Cada um desses nutrientes, ele exerce uma função diferente no organismo. E a falta dele, eu vou trazer o desequilíbrio, tá? Então, eu preciso de ter todos eles para o funcionamento normal. Então, em outros momentos, né, o café da manhã, uma colação, um café da tarde, às vezes eu posso usar 2 nutrientes, mas não fica somente com um. Utilize pelo menos 2 para trazer esse equilíbrio, para que a absorção dos nutrientes seja um pouco mais lenta,
para que o seu organismo funcione de uma forma correta, né? Sem eu estimular picos de glicemia no meu organismo, né? Quando eu tenho um nutriente só, eu vou ter um desarranjo, ele vai ter que utilizar, às vezes, por exemplo, se eu como só proteína, vou dar o exemplo de um outro lado. Ah, eu só comi proteína nessa refeição. Ele vai ter que pegar essa proteína e transformar ela em energia, porque ele também precisa de energia. Então, a proteína não vai cumprir o papel dela. Ela vai ser transformada. E aí eu tenho um desarranjo no meu metabolismo, nas funções. Então, eu preciso de ter todos os nutrientes. Eu acho que aí ficou claro para vocês, né? Então, deixa um like aí no vídeo, você que está gostando, que está entendendo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, ok? E dessa forma, você vai ter um arranjo, né? A sua música vai tocar perfeitamente, o seu organismo vai funcionar de uma forma normal, tá? Então, o que faz com que o triglicerídeo e o colesterol ele aumente na sua corrente sanguínea é exatamente o exagero de alguns alimentos, principalmente do carboidrato, de gorduras ruins. Então, faz com que essas taxas elas se elevem, né? E aí traz um pico para o meu organismo e vai trazer riscos à sua saúde potenciais, tá? Então, eu preciso estar atento a esses princípios básicos da alimentação, que é um passo a passo. Então, se você quer, né, normalizar a sua taxa de triglicerídeo e colesterol, siga esse passo a passo nesses 3 princípios, que você vai conseguir, tá? Então, no meu método PCTC, eu ensino exatamente isso, tá? Então, vamos juntos chegar lá. Então, para finalizar essa live de hoje, eu quero fazer um desafio com vocês. Um desafio para que vocês possam implementar, para que vocês possam praticar o que eu estou colocando com vocês e ver se vai dar certo, tá? Então, colocando em prática, não adianta nada eu trazer esse conteúdo se eu não ensinar vocês a colocarem em prática. Então, é essa a minha função aqui. Vamos lá, como colocar em prática, estimular vocês a normalizarem as taxas de triglicerídeo e colesterol, sair desse risco à sua doença, tá? Há risco de tantos problemas de saúde. Então, como que vai ser esse desafio? Você colocar um desses princípios em prática. Escolhe o que for mais difícil para você, porque é desafio. Então, o desafio precisa ser desafiador, né? Então, escolha uma refeição onde você tem mais dificuldade, onde você usa mais desses alimentos que aumentam a sua taxa de triglicerídeo e colesterol. Escolha uma refeição e um princípio. E aí você vai implementar nesta refeição e vai praticar 1 semana, 2 semanas, até você conseguir implementar esse princípio. Depois você vai para o outro princípio, até você chegar aos 3. Quando essa refeição tiver ok, você passa para uma próxima. Então, inicie com uma refeição e com um princípio, ou da variedade, ou do equilíbrio, ou da adequação. Aplique nessa refeição. É passo a passo, gente, tem que ser passo a passo, para que você possa estar inserindo isso. Se você fizer tudo de uma vez só, às vezes você vai desistir. Não vai chegar até o final tendo isso como um hábito, uma rotina, melhorando a qualidade da sua alimentação. Então, faça passos, tá? Esse é o segredo, passos. Então, um princípio em uma refeição. Fiz ali. Depois eu vou colocar o outro princípio. Então, por exemplo, eu escolhi no meu almoço que eu vou estar trazendo verduras para o meu almoço. Então, eu já estou inserindo aí o princípio da variedade. Então, no meu almoço, eu vou todos os dias colocar alguma verdura, alguma coisa colorida, né? Para que eu possa estar praticando. Fiz isso 1 semana, 2 semanas, deu certo, consegui colocar, estou mantendo, vou passar para o próximo. Aí eu vou ver o princípio da adequação, né?
Então, eu vou estar usando menos carboidrato, usando proteínas, usando gordura boa, né? Então, eu vou estar inserindo esses outros nutrientes. E aí, junto, ele já vem com equilíbrio, tá? Porque eu colocando os diferentes nutrientes, eu pelo menos 2, eu já estou trazendo adequação. Se eu colocar todos, eu tenho um equilíbrio. Então, aí eu vou conseguir dar equilíbrio à minha alimentação. Então, meu almoço, eu já consegui trazer esse equilíbrio, trazer esses 3 passos, eu vou passar para um próximo, uma próxima refeição, né? Então, fica fácil de praticar no jantar. E aí eu vou estar dando esses passos. E garanto a vocês, gente, vocês vão conseguir diminuir até normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol, tá bom? Então, é uma dica de ouro aí, tá? Um passo a passo que vocês vão chegar lá. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se ele deu um entendimento maior, né, para você com esse problema de triglicerídeo e colesterol aumentado, compartilhe, marque um amigo, porque você também pode estar alcançando outras pessoas que eu não consigo alcançar, né? Mas que está precisando dessa informação e que você vai poder fazer uma diferença na vida delas, né? Então, compartilha, marca uma pessoa para que essa pessoa também possa ter acesso a esse conteúdo. Então, eu sou grata por você estar aqui hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Então, até, né, a próxima semana com vídeos aqui no meu canal. Então, me acompanhe, né, no meu perfil para que você possa estar tendo conteúdos como esse que vão te ajudar nessa jornada. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até mais.